Fi, fa, fo, fum. Tem cheiro de... Opa, calma aí. Eu ia falar a respeito do capítulo 1128 de One Piece, e não sobre João e o pé de feijão. Mas então por que temos agora os chapéus de palha fugindo de um gigante? Eiichiro Oda é simplesmente genial na hora de adicionar eventos importantes de outras histórias à sua obra. Além disso, esse capítulo está recheado de informações e talvez a gente tenha desvendado o mistério de quem é esse gigante que se denomina como o Deus do Sol. E será loucura dizer que ele pode ser um cavaleiro sagrado? Se liga só nessa imagem aí. Reparem que Figarland Garling aparece com alguém do seu lado que está usando uma máscara de veado. E o gigante que apareceu nesse capítulo também está usando uma máscara parecida. Tem muita coisa legal pra gente resenhar aqui, mas antes, salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e já aproveita para dar aquela moral e deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso nos ajuda bastante. Além disso, tem uma nova opção aí do lado dos comentários chamada Hypar, e ela serve para ajudar os canais iniciantes, assim como o meu, que está começando a dar os seus primeiros passos. Então, se você puder, já hypa esse vídeo também, porque isso vai fazer com que ele seja divulgado para um pouco mais de pessoas. Dito isso, agora vem com o pai e bora para o vídeo. O título do capítulo 1128 de One Piece é RPG. Esse título faz uma referência a um tipo de jogo narrativo onde os jogadores assumem papéis de personagens e criam narrativas dentro de uma história, o que combina com a capa colorida, pois nela podemos ver que Eiichiro Oda combinou dois pedidos de leitores. Para essa capa, os chapéus de palha estão usando fantasias de bruxos, como os uniformes de Hogwarts, e estão montando vassouras no céu junto com um dragão enorme. Na página 3, vemos a nota inicial do narrador que diz assim: novas roupas. O capítulo começa em Big Stan Castle. Vemos que Luffy, Zoro, Sanji, Nami e Usopp estão reunidos. Sanji diz: se isso for um sonho, não tem como um homem aparecer. Nami fala: que tipo de sonhos você está tendo? E Sanji responde: pois bem, Nami-san, vamos pular. Sanji carrega Nami e pula do castelo com Luffy, Zoro e Usopp. E com isso, Nami começa a gritar de medo, pois parte do castelo começa a desmoronar. Eles chegam à terra abaixo e vemos que o reino inteiro é feito de peças de Lego, com uma enorme árvore Yggdrasil no meio. Sanji então diz: essa foi por pouco, desmoronou tudo de novo. Zoro fala: eu acordei do outro lado da cidade, e quando fui até a fonte da comoção, vi um cara derrubando aquele coelho gigante. Luffy diz: eu sei que você poderia ter derrotado aquele gato-leão, Usopp. Dá pra notar na imagem que Luffy parece um pouco desapontado. Usopp responde: quando acordei, eu estava sendo devorado por aquele gato monstro. Eu entrei em pânico. Nas páginas 4 e 5, Usopp volta a falar: presumivelmente, com base no meu próprio julgamento, o que estamos vestindo são as roupas dos guerreiros de Elbaf, mas não há nenhuma informação de que esta é a terra dos gigantes Elbaf. Nami fala: mas e se nós realmente estivermos em Elbaf e de alguma forma formos gigantificados? Não há razão para que isso seja uma árvore. Zoro diz: tem gente na cidade. Vamos perguntar a eles ou não chegaremos a lugar nenhum. Olha a vastidão deste lugar. Acho que não conseguiremos chegar ao mar. Luffy fala: você está certo. Tá bom, vamos para a cidade. Sanji diz: parece que toda a nossa equipe não está aqui. Usopp pergunta: ei, como você sabe disso? Sanji responde: não consigo detectar Robin-chan no meu radar. Então, ele dá duas fungadas seguidas, dando a entender que assim ele acharia Nico Robin. Nami então fala: o que você é? Um cachorro? Usopp diz: tudo bem, vamos à cidade perguntar por aí. Luffy fala: sinto cheiro de aventura. Nami diz: por que vocês estão se divertindo? Vocês não entendem a escala de mistério desse lugar? Mesmo que esse lugar seja tão amplo, não há vento algum. Sanji então responde: Nami-san, anime-se. Eu estou aqui por você. Na página 6, Zoro diz: parece que alguém está vindo. Nami fala: eu não gosto disso. Usopp diz: estou me sentindo mal. Luffy então se mostra surpreso e fala: hã? Um homem barbudo chega diante deles montando em um gafanhoto gigante, o fazendo de moto. E ele diz: quem diabos vocês são? Vocês são novatos? Luffy fala:
Uau, tão legal, um gafanhoto! Nami e Sanji gritam e falam juntos. Ah, sai pra lá, não suportamos insetos. Luffy diz, quem é você, velhote? Que lugar é esse? Você sabe onde estão nossos companheiros? O homem responde, são muitas perguntas. Desculpe, estou com pressa. Não tenho tempo para falar com vocês. Na página 7, o homem aponta para o castelo e diz que este lugar é propriedade do Deus do Sol. Além disso, esse homem é um servo de Scat, o senhor do castelo Big Stan. Luffy diz, hein? Tem uma pessoa naquele castelo? Não é um gato? O homem fala, pode-se dizer que essa é a terra dos deuses. Ele também diz que deveria ir porque ele precisa alimentar o ouriço deus da agulha. Além disso, ele chegou tarde e houve um incidente e o coelho gigante deus da orelha foi queimado até a morte. Luffy então fala, ah, desculpe, sobre aquele coelho, foi minha culpa. Antes que ele termine a frase, ele é interrompido por Usopp que tapa sua boca e não permite que ele fale que ele matou o coelho gigante para comer. O homem diz a eles que se eles estiverem com fome, eles podem simplesmente ir até a cidade e pegar um pouco de comida. Ele também os avisou para não irem ao lado oposto do castelo, não importa o que aconteça. Luffy então diz, por quê? E o homem responde, o santuário do Deus do Sol está lá e está sendo protegido por soldados ferozes. Ninguém jamais voltou vivo depois de chegar perto do santuário. Nami ao ouvir isso diz, ah não, o jeito que você disse isso... Vemos Luffy pensativo falando, Nas páginas 8 e 9, Luffy sai correndo enquanto Nami, Usopp e Sanji gritam, espere! O Usopp então fala, então meu velho, obrigado por tudo. Nami diz, e também desculpe por tudo. O homem então fala, hein? Vemos que Zoro está animado para enfrentar os soldados ferozes. E Sanji diz, é porque você é assim também que o Luffy está agindo desse jeito. Reflita sobre suas ações. Luffy então diz, sinto o cheiro de uma aventura, soldado feroz, um deus. Vemos que a tripulação continua perseguindo Luffy por um longo caminho. Luffy vê alguém se aproximando dele vestindo roupas de Elbaf. Então, ele bate em um espelho. Na página 10, vemos Luffy falando, o quê? O céu quebrou? Zoro então diz, o que diabos está acontecendo? Os cidadãos estão chocados com o que estão vendo e preocupados se o país será destruído neste dia. Na página 11, Nami fala, ei, parece uma sala gigante. Zoro então diz, não parece o interior do navio de Elbaf. Usopp então fala, é verdade? Não tinha uma sala como essa lá? O que é essa tela de arame? Sanji então diz, se tem um gigante lá, é como se fôssemos animais de estimação mantidos em uma gaiola muito grande. Nami fala, de jeito nenhum. Ouvimos ao longe alguém misterioso falando, ei, que som foi esse? Você é um aliado? Por favor, me ajude. E como o título desse capítulo faz referência a um jogo de RPG, podemos ver agora que tem um determinado gigante colocando pessoas dentro de uma caixa de brinquedo para que eles possam viver totalmente fora da realidade do mundo. Tanto é que eles adoram deuses como coelhos, ouriços e gatos. Ou seja, eles estão vivendo apenas em um mundo de fantasia. Assim, mostrando que o título de fato faz uma referência com todo o enredo da história que está acontecendo agora, nesse exato momento desse capítulo. Na página 12, vemos que os chapéus de palha vão até Chopper e Zoro consegue soltar a algema que está presa em seu pescoço. Chopper fica bastante feliz ao ver a tripulação e ele começa a dizer que pensou que iria morrer porque a coleira que foi colocada em seu pescoço estava muito apertada. Nami então fala, Chopper, coitadinho, está tudo bem agora. Agora você me deve uma. Chopper então diz, hein? Vemos o Usopp falando, há roupas de tamanho humano nessa sala para um gigante. É como se estivéssemos sendo tratados como bonecos de brinquedo. Parece que esse Deus do Sol é uma pessoa muito delicada e habilidosa. Luffy então fala, tem muitos blocos aqui. Zoro diz, aquela terra é feita dessas coisas. Quando assamos o coelho, o cheiro estava muito forte. Sanji então diz, isso porque aquela resina plástica foi queimada ao lado também. Olhe para isso. Do outro lado, parece que o cenário continua para sempre por causa do reflexo do espelho. O Usopp então diz, ah, é transparente? Quando você olha para esse lado, é apenas um simples vidro? Um espelho tipo como este existe? Sanji então fala, Nami-san, por favor, deixe-me limpar o quarto feminino na próxima. Nami então diz, não faça isso no nosso quarto.
Zoro deduz que um gigante com maus hábitos criou esta terra de blocos e coloca pessoas e animais nela para observá-las. O Sop então fala: isso é muito perturbador? Então isso significa que já estamos em Elbaf? Então estamos em uma casa de gigantes na Terra dos Gigantes? Luffy fica surpreso e diz: ah, é mesmo? Certo. Nami então fala: pode não ser o caso. A única coisa que temos certeza agora é que isso é obra de um gigante. Chopper então diz: precisamos ir ver lá fora. Onde estão os outros? Precisamos escapar daqui antes que o gigante volte. O Sop fala: talvez devêssemos voltar para a cidade e reunir informações. E só por precaução, quem quer que seja esse esquisito, não devemos criar conflito com os gigantes. Então, Luffy, por favor, não faça mais nada. E nesse ponto aqui temos algo interessante que pouca gente notou. Será que Chopper estava usando algemas de Kairoseki? Porque se isso for confirmado, significa que Zoro conseguiu usar o Haki do Rei avançado simplesmente para destruir as algemas, aquela coleira que estava no pescoço de Chopper, com extrema facilidade. Ele deu uma de Rayleigh quando Rayleigh esteve em Sabaody e tirou a coleira do pescoço de Kane. Agora resta saber se era de Kairoseki mesmo ou não. Portanto, Zoro pode ter demonstrado que ele tem Haki do Rei agora nesse exato momento. Na página 14, de repente, dois novos animais gigantes aparecem na sala gigante. Jormungandr, uma cobra gigante, e seu nome é baseado na serpente do mundo Jormungandr da mitologia nórdica. E Mugiin, um corvo gigante com uma caveira na cabeça. Seu nome é uma mistura de Munin e Hugin, os corvos de Odin da mitologia nórdica. Luffy e os outros lutam contra eles, destruindo coisas da sala e fazendo o local pegar fogo. Luffy diz: posso fazer esse voar? Se referindo à cobra, enquanto Sop grita de medo. Nami fala: há ratos no fundo e há corvo acima de nós. Esses são os soldados do santuário. Que parte desse lugar é um santuário? Luffy fala: agora que eu comi o coelho, eu posso fazer esses animais voarem. Um ponto legal com relação à serpente Jormungandr é que ela pode fazer uma relação também, pelo menos um paralelo, com a Headline. Afinal de contas, a Headline é uma espécie de montanha sinuosa que cobre todo mundo, assim como a serpente Jormungandr. Então, Oda consegue trazer alguns detalhes aí bem legais em cada capítulo, que se a gente não ficar ligado, a gente acaba perdendo. Na página 15, a cena corta para fora da sala, onde vemos que o Deus do Sol está caminhando por um corredor em direção à sala. A porta da sala tem um símbolo escrito em formato da letra Z. O Deus do Sol é um gigante muito maior do que qualquer gigante normal que vimos até agora, exceto Oz. Mas ainda não podemos ver se é um homem ou uma mulher. Ele é um gigante magro que veste uma longa túnica preta e um crânio de veado, com grandes chifres e crina, que cobre seu rosto. Além disso, ele possui um cajado e um escudo com o símbolo do sol. A misteriosa figura se aproxima da porta e ele ouve algo falando. Ei pessoal, isso não é um jogo. Eu vou derrubá-lo com um golpe. Se o Deus do Sol voltar... Ei Luffy, você está exagerando. Luffy responde: não sou eu, são as chamas da lareira que estão se espalhando. Então galera, olha só que surpresa louca de explodir a mente. Esse personagem novo, que se denomina como Deus de Elbaf, ele apareceu de uma forma um tanto inusitada. Afinal de contas, ele está usando um crânio de um veado, uma espécie de máscara. E a gente já tinha visto algo assim no capítulo 1096, onde vocês podem ver aí Figerland Garling se preparando para a batalha que ia acontecer em God Valley. E ao seu lado se encontra um homem que usa uma máscara parecida a desse gigante que se denomina como Deus de Elbaf. Agora, será que são as mesmas pessoas? Aí já é uma questão mais difícil de desvendar, até porque para ele estar enquadrado na mesma cena que Figerland Garling, ele teria que estar muito, mas muito distante de Garling naquele momento. Porém, se for a mesma pessoa, significa que nesse momento Luffy pode estar começando a enfrentar um Cavaleiro Sagrado. Ou seja, até mesmo o próprio Figerland Garling, que se tornou um Gorosei, pode acabar aparecendo na ilha de Elbaf para ter um duelo mais legal contra Luffy e seus companheiros. Até então nós imaginávamos que Elbaf seria um arco de transição, mas parece que não vai ser bem assim e no mínimo uma pequena batalha vai rolar. Algumas pessoas imaginavam que o gigante que se denominava como Deus do Sol seria Loki, porém
tem esse cavaleiro sagrado agora, a não ser que o nome dele seja Loki. Vamos tentar descobrir e desvendar isso aí mais pra frente. Na página 16, o Deus do Sol percebe que há fumaça e alguns barulhos vindo do quarto. Então, ele entra e fica chocado ao ver Luffy destruindo, enquanto eles lutam contra os animais. Luffy está usando o Gear 50 e rindo no meio do fogo que está queimando na sala. O Deus do Sol então grita: "Ei, o meu santuário!" Luffy em sua forma Nika apenas ri, enquanto Sop diz: "Isso é ruim, Luffy! O Deus do Sol voltou! Vamos correr!" O Deus do Sol fala: "Mugiin!" E Luffy se prepara para atacar. Gomu Gomu no! Na página 17, ele continua: "Down Pistol!" que significa pistola do amanhecer. Assim, ele acerta um belo soco na cobra gigante. O Deus do Sol então grita: "Yomungander!" enquanto Luffy fica rindo. "Ya, ya, 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 ya!" O Sop fala: "Apresse-se, Luffy!" Luffy diz: "Aquele gigante tem olhos grandes?" O Sop responde: ele parece bastante suspeito." Nas páginas 18 e 19, a tripulação vê o gato metamorfo que consegue se transformar em um leão. E então, eles batem no gato para domá-lo. Assim, eles conseguem montar em suas costas. Chopper então traduz o que o gato está falando. Ele está dizendo: "Eu não vou me esquecer disso." Vemos que Nami está com o mapa na mão e ela responde: "Entendi, mais importante, dê uma olhada nisso. Não há nada que parece ter valor monetário aqui." Mas Sanji então interrompe, falando: "Um projeto da Terra dos Blocos." E Chopper conclui: "Em outras palavras, um mapa." Zoro então continua: "Está chegando." Assim, vemos o Deus do Sol falando: "Como vocês ousam bagunçar meu santuário?" E Luffy diz: "Escutem, pessoal, segurem firme. Se corremos em linha reta, vai ter outro espelho. Se quebrarmos isso e a parede externa, vamos ficar do lado de fora, tudo bem? Estamos indo em disparada." Os cidadãos da cidade então começam a falar: "Ei, olhem só, o Deus do Sol está bravo." E por fim, vemos esse falso Deus do Sol falando: "Vocês não escaparão de mim." Na nota final do editor, vemos a seguinte frase: "Aventura acelerada. Fim do capítulo, sem pausa na próxima semana." Galera, até então um capítulo que a gente achou que viria pouca coisa por aí, que não teria muita informação, por ser um capítulo de transição, ainda assim tiveram várias informações importantes e é bom ficar ligado, afinal de contas, a gente vai tentar desvendar se realmente esse gigante que apareceu aí, que se denomina como Deus de Elbaf, se na verdade ele é aquele cara que apareceu ao lado de Figurland e Garling no meio da guerra que rolou lá em God Valley. Portanto, vamos continuar teorizando e debatendo mais aí nos comentários, por isso já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Dito isso, galera, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.